Bom, vamos lá, né, gente? Vamos para nossa próxima aula, certo? Nessa aula de hoje, nós vamos corrigir os exercícios da nossa aula sobre função modular e função exponencial, aqueles exercícios que eu passei para vocês fazerem. Nossa aula, que no caso vai ser amanhã, quarta-feira, nós vamos finalizar os conteúdos para a nossa segunda prova da primeira fase, que vai ser o conteúdo de progressão aritmética, certo? E na próxima semana, o objetivo é realizar uma aula online para que vocês tirem as dúvidas de vocês, ok? Então, vou enviar direitinho por aqui, escrito, quando vai ser, que dia vai ser a nossa aula, que horário vai ser, beleza? Aí vocês tiram suas dúvidas e tal. Aí, caso não dê para um dia só, a gente faz os 2 dias, no caso, terça e quarta, beleza? Então, vamos para a aula de hoje, que é correção dos exercícios. Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente deixou da parte de função modular a página 49, todas as questões, a 1, 2 e 3, e vamos começar por elas, beleza? A primeira questão é essa aqui, ó. Um posto de gasolina, ele encontra-se localizado no quilômetro 100 de uma estrada retilínea. Um automóvel parte do quilômetro 0, no sentido indicado na figura, então ele vai da esquerda para a direita. No sentido, e dirigindo-se a uma cidade a 250 km do ponto de partida. Num dado instante qualquer, esse x vai denotar a distância em quilômetros do automóvel ao quilômetro 0, ok? Nesse instante, a distância em quilômetros do veículo ao posto de gasolina é quanto? E aí, pessoal, quanto vai ser? Ó? Então, o carro vai, no instante x, denota a distância do automóvel ao quilômetro 0. Então, se x é 0, a distância dele ao quilômetro 0 é 0. Se x é 250, vamos supor que o veículo esteja aqui, a distância dele ao ponto 0 vai ser 250. E qual vai ser a distância dele até o posto, pessoal? Se ele estiver aqui no 250, a distância dele até o posto vai ser 250 menos 100. Agora, vamos supor que ele esteja numa distância de 190 metros. Que o x seja 190. Qual vai ser a distância dele até o posto de gasolina? 190 metros menos 100, que é a distância do 0 até 100, beleza? Do 0 até o posto. Então, 190 menos 100, 90. Então, quer dizer que a distância dele, o carro se encontra agora, até o posto de gasolina, é 90 quilômetros, desculpa, é quilômetros, tá, pessoal? Então, de maneira geral, de maneira genérica, qual vai ser essa distância geral? Bom, como a gente está trabalhando com distância, a gente viu na aula sobre função modular, que a distância é módulo de alguma coisa, quer dizer a distância dele até a distância, certo? Módulo quer dizer distância. Então, se eu quero saber a distância no instante x até o posto, eu tenho que subtrair do x, ou seja, do valor da distância que esse veículo está, menos a distância do posto até o 0, que é 100. Então, vai ficar x menos 100. Porém, se ele tiver aqui, vamos supor que esse x seja 50 km. Se eu fizer 50 menos 100, vai ficar menos 50. Porém, a gente sabe que distância não pode ser negativa, certo? Então, eu tenho que ser x menos 100 entre módulo. Então, vai ser o módulo de x menos 100. É a letra D. Ok? Letra D. Ok, pessoal? Aqui, ó. Letra D. Beleza? Porque simplesmente porque o módulo, porque a gente está trabalhando com distância. A gente já viu que quando está trabalhando com distância, a gente calcula o módulo. Questão 2, pessoal. Vamos lá. Vamos resolver essa aqui, ó. Ó, vamos lá. O valor da soma desses dois módulos, ele é quanto, pessoal? Vamos ver, ó. A gente sabe que a gente viu lá anteriormente, que sempre o módulo de um número vai ser positivo, independente do número ser positivo ou negativo, beleza? Mas, aqui, para a gente saber como é que vai ficar esse número, a representação dele, como é que a gente vai fazer, a gente tem que saber, ó, se o valor aqui, o resultado que der aqui dessa subtração dentro do módulo for negativo, então isso aqui vai ficar menos o valor do módulo. Se for positivo, a gente mantém. Então, aqui, pessoal, a gente sabe, ó, 2 menos raiz de 5, certo? A gente sabe quanto que vale raiz de 5. A gente não sabe exatamente, tem uma aproximação. Porém, a gente sabe, raiz de 4 é 2. Então, como 5 é maior que 4, então logo, evidentemente, a raiz de 5 vai ser maior do que a raiz de 2. Então, quer dizer que a raiz de 5 é maior do que 2. Beleza? Então, como a raiz de 5 é maior do que 2,
Então, esse módulo aqui, ó, vai ficar menos ele, beleza? Vai ficar menos 2 menos raiz de 5, que vai ficar raiz de 5, eu faço a distributiva do módulo, raiz de 5 menos 2, beleza? Agora, nesse outro aqui, ó, vou puxar para cá, para baixo, ó. A gente sabe que o 3 é raiz de quanto? Raiz de 9. Então, se raiz de 9 é 3, a raiz de 5 é menor do que 3, obviamente. Então, quer dizer que esse módulo aqui vai ficar positivo. Então, ele vai ser ele mesmo. Então, vai ficar módulo de 3 menos raiz de 5. Ok? Por quê? É positivo. Porque 3 é maior do que a raiz de 5. Então, isso é positivo. Então, isso aqui fica 3 menos, fora do módulo, tá, pessoal? Raiz de 5. Ok? Aí, agora, somando, então vai ficar, ó, 5 menos raiz de 2, ou 5 menos 2, raiz de 5 menos 2, menos 2, mais 3 menos raiz de 5, ok? Raiz de 5 menos raiz de 5 vai embora, menos 3 mais, menos 2 mais 3, isso aqui dá menos 1. Desculpe, menos 2 mais 3, isso aqui dá 1, tá, pessoal? Esquece esse menos 1 aqui, é porque eu interpretei como menos 2 mais, como 2 menos 3. Isso aqui é menos 2 mais 3 é 1. Então, a resposta é a letra E, 1. Ok? Vamos para a próxima. A próxima questão, questão 3, certo? A gente considerar a função real, módulo de menos x mais 1. Qual o gráfico que representa essa função, pessoal? Qual vai ser o gráfico que representa ela? Ora, a gente tem a letra A, letra B, letra C, D e E. Ok? Primeira coisa, pessoal, a gente sabe que o gráfico da função modular, desse jeito aqui, ele sempre vai tocar o eixo y nas coordenadas 0 e 1. Então aqui, ó, esse gráfico pode ser porque ele toca em 0 e 1. Esse aqui também pode ser porque ele toca em 0 e 1. Já esse aqui, pessoal, ele não pode ser porque ele toca em 0 e menos 1. Beleza? Esse aqui, ó, também não pode ser porque ele toca em 0 e menos 1. E esse aqui, ó, ele toca em... Esse aqui pode ser também, tá? Porque ele toca em 0 e 1. Ele intercepta o eixo y no 0 e 1. Então, já está eliminada a letra D e a letra C. Aí agora, o que a gente faz para fazer o gráfico dessa função? A gente pega, constrói o gráfico da função menos x mais 1. E aí, como fala? Constrói o gráfico e depois a parte que fica abaixo do eixo x rebate em cima. Então aqui, pessoal, lembra que a gente viu lá na nossa aula que sempre esse biquinho aqui, ó, esse ponto de intersecção, tá? Entre o gráfico da função e o eixo x é sempre onde é a raiz da função, tal como acontece na função de segundo grau, acontece na função modular. O ponto, nesse caso aqui, ou os pontos que toca a função, o gráfico da função toca o eixo x, vai ser as raízes da função. Qual a raiz dessa função aqui, pessoal? Menos x mais 1, menos x mais 1 igual a 0, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Menos x mais 1 igual a 0. Eu passo menos 1 para lá, menos x igual a menos 1. Multiplico todo mundo por menos 1, certo? Então, vai ficar que x é igual a 1, ok? Obviamente, dá para a gente ver isso, pessoal, porque a raiz são aqueles valores em que torna a igualdade verdadeira. Então, o único valor que torna a igualdade menos x mais 1 igual a 0 é o próprio 1. Então, quer dizer que o gráfico da minha função tem que tocar no ponto do eixo x de coordenada 1 e 0, certo? 1 em x, 0 em y. É esse aqui, ó. 1 em x, 0 em y. Então, esse gráfico da letra A pode ser, esse aqui já não pode ser também. Esses dois aqui já estão eliminados. E esse aqui também não pode ser, tá? Porque aqui ele está considerando 0 em x, 1 em y. Então, a única letra que me sobra é a letra A. Se vocês quiserem, pessoal, constrói o gráfico aí, ó, do menos x mais 1, certo? Vai ser essa reta aqui, ó, que passa pelo 1, beleza? E aí, o que ficar aqui embaixo, você rebate para cima. Ok? Mas esse raciocínio que a gente fez também serve. Vamos para a próxima. Ó, questão 6. O produto das raízes da equação módulo de x ao quadrado menos 10 igual a 6 vai ser igual a quanto?
8, 32, aqui tem as opções, certo? Pessoal, a gente sabe que quando a gente quer resolver alguma coisa, módulo de alguma coisa igual a outra, então quer dizer que esse módulo aqui, deixa eu pegar aqui para escrever, ó. Então quer dizer que esse módulo aqui, certo? É igual a mais o que está aqui desse lado ou menos o que está aqui desse lado. Então quer dizer que o módulo de x ao quadrado menos 10 é igual a 6 ou igual a menos 6. Então vamos escrever aqui, ó. X ao quadrado menos 10 igual a 6 ou igual, para não escrever tudo de novo, vou escrever, tá? X ao quadrado menos 10 igual a menos 6. Agora, vamos resolver. Isso aqui é simples. É só uma equação do segundo grau incompleta. Então, isso aqui, pessoal, x ao quadrado menos 10 igual a 6. Então, x ao quadrado continua do lado de cá. Eu passo menos 10 para lá. Menos 10 passa positivo. 10 mais 6, 16. Ok? Então, quer dizer que x é igual a raiz de 16, que é mais ou menos 4. Então, x1 é igual a 4, x2 é menos 4. Beleza? Nesse caso aqui, ó, vai ficar x ao quadrado igual menos 10 passa para lá como mais 10, então vai ficar menos 10 mais 6, 4. Então, x ao quadrado é igual a 4, x é igual a raiz de 4, que é mais ou menos 2. Beleza? Então, eu tenho as raízes 4 menos 4, deixa eu colocar o 4 aqui que eu esqueci, 4 menos 4, 2 menos 2. É só fazer o produto. 4 vezes menos 4 vezes 2 vezes menos 2. Isso aqui vai dar conta, ó. 4 vezes menos 4. Aqui é a vezes, tá, pessoal? 4 vezes menos 4 dá menos 16. Vezes 2, menos 32. Menos 32 vezes menos 2, menos com menos mais. 32 vezes 2, 64. Então, o produto das raízes dessa equação aqui vai ser igual a 64. Letra D. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 7, pessoal. O número de elementos do conjunto de soluções dessa equação aqui, ó, vai ser igual a quantos, pessoal? Então, aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver essa equação, achar quem são as soluções dessa equação e ver quantas são. E marcar aqui, beleza? Pessoal, lembra que a gente, para resolver essa equação aqui, a gente tem aquele método que a gente separa cada uma delas x menos 1 e x menos 2, aí encontra as restrições para x menos 1 e para x menos 2, monta aquela tabelinha, encontra quem são as raízes, a gente pode fazer daquele módulo, daquele método, certo? Ou a gente pode fazer utilizando aquela dica que eu dei para vocês. O que vocês podem fazer? Ó? Primeiro, vou pegar aqui, ó, para relembrar, quem não lembra da dica, primeiro o que a gente faz? Ó? A gente faz primeiro passo. Vamos chamar isso aqui de A, isso aqui de B. Tudo isso aqui, tá? A equação toda, esse módulo todo. Então, a gente vai fazer, ó, A menos B, certo? Depois, segundo passo, a gente vai fazer A mais B, primeiro A mais B, certo? Mas tanto faz a ordem, mas para ficar mais organizadinho. A mais B, depois A menos B, depois A menos A mais B, certo? Menos A mais B, depois menos A menos B. Ok? Então, quer dizer que a gente vai fazer essa mais essa, depois essa, menos essa, depois menos essa, mais essa, depois menos essa, menos essa. Lembrando de fazer a distribuição do sinal e tá tudo certo. Ok? E depois, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente vai achar valores, certo? E a gente tem que ver se esses valores, aplicando aqui, nesses módulos, vai ser igual a 3. Se for igual a 3, é a solução. Se não for, não é. Então, vamos fazer, ó, A mais B. Então, vai ficar, ó, x menos 1. Lembrando que aqui a gente tira do módulo, tá, pessoal? X menos 1 mais x menos 2 igual a 3. Então, ó, x mais x, 2x. Menos 1 menos 2, menos 3. Esse menos 3, pessoal, passa para o lado de lá, como mais 3. 3 mais 3, 6. Então, 2x igual a 6. Isso quer dizer que x
é igual a... O 2 está multiplicando, passa dividindo. 6 por 2, 3. X é igual a 3. Agora, pessoal, será que 3 é solução dessa equação? Vou colocar aqui em cima, ó. Solução. Para a gente ver que é um conjunto de solução. Vamos pegar o 3 e aplicar aqui, ó. 3 menos 1, 2. Módulo de 2 é o próprio 2. 3 menos 2, 1. Módulo de 1 é o próprio 1. 2 mais 1, 3. Então, x... Então, 3 é uma solução. Ok? Vamos fazer a próxima. Então, vamos lá. Vamos fazer agora, ó. Esse x menos 1 menos x menos, entre parênteses, x menos 2. Então, vai ficar o menos, ele vai mudar o sinal de todo mundo, vai ficar menos x mais 2, certo? Igual a 3. O que faz? Ó? X menos x vai embora, 0. Menos 1 mais 2, 1. 1 é igual a 3. Isso aqui pode, pessoal? 1 é igual a 3? Nunca. Absurdo. Então, quer dizer que isso aqui não existe. Ok? Esse símbolo aqui, para quem não lembra, para quem não conhece, é não existe. Então, isso aqui não pode acontecer. Vamos para o próximo. Agora vai ser menos, o que está aqui dentro, então vai ser menos x mais 1, mais x menos 2 igual a 3. Ó, menos x mais x vai embora. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 igual a 3. Isso aqui também não existe. Então, desconsidera. Agora, menos o que está... Menos todo mundo. Menos x mais 1. Vou trocando o sinal de todo mundo, tá, pessoal? Menos x mais 1. Menos x mais 2. Igual a 3. Então, menos x, menos 2x. 1 mais 1, 1 mais 2, 3. Mais 3. Igual a 3. Menos 2x igual. Esse 3 passa para lá subtraindo. Então, vai ficar 3 menos 3, 0. Menos 2x igual a 0. Isso quer dizer que x, o menos 2 passa para lá dividindo. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, x igual a 0. Vamos ver se 0 é a solução? Ó, 0 menos 1, menos 1. Módulo de menos 1, 1. 0 menos 2, menos 2. Módulo de menos 2 é 2. 2 mais 3, 3. Então, o 0 é a solução. Então, o conjunto de solução dessa equaçãozinha do modular, ele vai ser 0 e 3. Agora, o que ele pergunta, pessoal? O número de elementos do conjunto de soluções, quantos elementos tem aqui? 2. Então, letra C. Ok? Próximo. Aqui, ó, pessoal. Vamos ver esse, ó. A alternativa que representa o gráfico da função módulo x mais 1 mais 2 é... Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Vocês têm que construir o gráfico da função x mais 1, beleza? E, como aqui está mais 2, em função modular, esse constante separado, ele vai determinar, se for positivo, a gente vai deslocar o gráfico 2 casas para cima. 2 unidades para cima. Se for negativo, 2 unidades para baixo. Então, quando vocês construírem o gráfico, vocês vão ver que não pode ser isso aqui, ó. Não pode ser nem esse, porque ele não vai ter, nesse caso, como é mais 2, ainda está além do gráfico ser uma função modular, então ele vai estar todo acima do eixo x. Eu estou deslocando 2 casas para cima, ele não tem como ter parte embaixo. Porque senão eu teria que rebater essa parte aqui para cima. Então não pode ser nem letra D nem letra E. Esse aqui, ó, pessoal, não tem como ser também. Por quê? Porque aqui, ó, pessoal, a gente pegaria o gráfico da função x mais 1, beleza? E rebateria a parte de baixo em cima e deslocaria 2 unidades para cima. Não tem como eu deslocar um gráfico de uma função modular 2 unidades para cima e ele assumir essa forma aqui, beleza? Então, só me resta essas duas opções. Agora, quando vocês construírem o gráfico da função x mais 1, é só atribuir valor para x e ver quanto vai ser o f de x. Ó, se x for 0, então, quanto vai ser o valor da função? Vamos fazer aqui rapidinho, só para vocês verem. Ó. Vamos fazer o eixo x, os eixos aqui, ó, x e y, beleza? Então, aqui, ó. Então, se o x for 0,
Então, vai ser 0 e 0 mais 1, 1. Então, vai ser 0 e 1. Então, vai tocar no 0 em x, aqui, e 1 em y. Então, um dos pontos desse gráfico aqui. Se o x for 2, ou se o x for 1, então vai ser 1 em x, aqui, certo? 1 em y. 1 em x vai ser, ó, 1 mais 1 em y vai ser 1 mais 1, 2. Então, vai tocar em 2 em y. Aqui, ó. Então, vai ser, ó, esse gráfico aqui, ó. Ó. Beleza? Vai ser esse gráfico. Aí, o que a gente tem que fazer, ó? A gente pega esse gráfico, essa parte que está aqui embaixo, a gente pega, ó, rebate ela para cima. Beleza? Então, o gráfico, pessoal, vai ficar mais ou menos assim. Para ficar mais arrumado, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Ele passa aqui, ó, 0 e 1. Qual a raiz dessa equação? X igual a 1. X mais 1 igual a 0. Então, quer dizer que a raiz é menos 1. Então, ele vai ter que tocar aqui no menos 1, certo? Menos 1 em x. Então, ele vem aqui, ó, toca no menos 1 em 1. Ele passa aqui e passa aqui. Agora, pessoal, como eu tenho que deslocar esse gráfico 2 unidades para cima, ele, agora, ao invés dele tocar no 1 aqui, ó, ele vai tocar no 3. Então, ó como ele vai ficar, ó. Tá vendo? Ó? Ele vai continuar, em vez de tocar, ele vai continuar aqui, ó, nessa parte do menos 1, só que agora ele vem para aqui, ó. Esse pontinho ele vem para cá, ó. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Aqui e aqui. Qual é a alternativa possível? Que é a letra A. Ele não pode ser a letra B. Então, alternativa, letra A. Questão 3, certo? Qual o gráfico que melhor representa essa função aqui, pessoal? Então, aqui, para a gente fazer essa função, a gente tem que encontrar as restrições, ok? Então, a gente tem que fazer o quê, ó? A gente tem que pegar, ó, fazer o f de x, ela é igual ao módulo de 2 menos x, ok? Então, o que a gente faz, ó? Módulo de 2x menos x, 2x menos x, ele vai ser igual, aí ele vai ter as restrições, certo? Então, ele vai ter duas restrições. Ele vai ser positivo, ou seja, ele vai ser 2 menos x, quando, pessoal? Quando, e ele vai ser negativo, então se ele for negativo vai ficar menos 2, eu vou só trocar o sinal, mais x, menos x, ok? Quando? Quando que ele vai ser positivo? Quando esse valor aqui, pessoal, for maior do que 0. Então, ele vai ser maior do que 0 para valores menores ou iguais que 2. Ok? Ele vai se manter positivo para valores menores ou iguais que 2. Então, se for aqui, ó, 2 menos 2, 0. Módulo de 0, 0. 2 menos 1, 1. 2 menos 0, 2. 2 menos menos 1, 3. Então, ele vai ser positivo para valores menores do que 2. Então, o x ele tem que ser menor ou igual que 2. E aqui, o que sobrou. Sempre aqui, pessoal, na segunda restrição é o que sobra. Ó. Se eu já usei o menor e o igual, aqui só sobra o maior. Então, para valores maior do que 2, essa função aqui, ó, o valor de x vai ser maior do que 2. Então, quando eu subtrair aqui, vai ficar um número negativo. Beleza? Então, vai ficar menos 2 mais x. Beleza? Aí, agora, pessoal, o que a gente faz? Isso aqui, ó, a gente junta, ó, então vai ficar, ó, 2 menos x, então vai ficar, ó, 2x, menos 2x, certo? Menos 2x, mais 2, para x menor ou igual que 2. E menos 2, ó, porque aqui, ó, menos x com x vai embora, então ele vai ficar menos 2 para x maior do que 2. Então, para valores menores ou iguais que 2, ele é uma função, ele é uma reta. E para valores maior que 2, ele é uma função constante
no 2, ali, beleza? No menos 2. Então, pessoal, qual é o gráfico que pode representar? Ó? Esse aqui, ó, poderia ser, ó, para valores maior do que para valores maior do que 2, certo? Ele seria menos 2, ó. Ele está aqui, ó, tocando no 0 e menos 2, certo? Ele está aqui para valores menores do que 1. Já está infringindo a nossa restrição. Então, não pode. Esse aqui, ó, letra B, será que pode? Para valores, ele é constante, menos 2, para valores maiores do que 2, beleza? Aqui, ó. Para valores maiores que 2, ele é a função constante menos 2. E para valores menores ou iguais que 2, tá vendo? Então, aqui, ó, bolinha fechada, ele vai ser a função. Ó. O gráfico da função 2 menos 2x mais 2, ele é a função decrescente, então ele vem aqui, ó. Aí ele se encontra com essa outra restrição, então o gráfico que vai gerar essa minha função é esse aqui da letra B. Ó. Não pode ser esse, ó, da letra C. Por quê? Vamos ver. O da letra C não pode ser, porque aqui, ó, ele vem e ele é para valores maiores do que 3, mas a função diz que é para valores maiores do que 2. Aqui também não, nem esse. Então só resta a letra B. Ok? Então, pessoal, agora a gente vai corrigir as questões de equação de função exponencial, ok? Primeira questão foi a da página 70, questão 2. Ó. O esboço gráfico melhor representa a função real de variável real. E y igual a e elevado a x mais 2 vai ser qual? Então, pessoal, lembrando, quando a gente tem um gráfico da função e elevado a x, essa função ela sempre vai intersectar o eixo y no valor 0 e 1, beleza? Então, sempre esse gráfico vai intersectar a função no 0 e 1. Porém, como ele está somando mais 2 aqui no expoente, quer dizer que eu vou ter que deslocar o gráfico da função elevado a x 2 unidades para a direita. Se fosse menos 2, seria 2 unidades para a esquerda. Então, pessoal, qual desses gráficos aqui melhor representa? Ó? Esse aqui, ó, o gráfico estaria aqui, ó, certo? Ele desloca 2 unidades para cima. Porém, está errado. Esse aqui não tem como ser, tá vendo? Porque ele não toca aqui, ó. Ele deslocou 2 unidades para a direita, tá vendo? Ele saiu do 1, foi para do 0 e 1, foi para 1 e 1, 2 e 1. Então, ele deslocou 2 unidades para a direita. Esse aqui seria o gráfico da função e elevado a x menos 2. Esse aqui, ele deslocou 2 casas para cima, ele deslocou uma casa para cima, não tem como ser, então só resta. Esse aqui, ó, ele deslocou apenas uma casa, só resta, ele deslocou uma casa para cima. O único gráfico que representa essa função, você vê, ó, ele tocaria aqui, ó, o gráfico da função elevado a x seria esse aqui, ó, ele vem aqui, ó, e toca o eixo y no 0 e 1. Quando eu desloco 2 casas para a esquerda, 1, 2, ele toca aqui agora no 0 e menos 2. Beleza? Então, eu desloquei 2 casas para a esquerda. Então, o gráfico é o da letra D. Pronto. Essa aqui, pessoal, é apenas, página 71, questão 5, é apenas relembrar de propriedade de potência. A gente tem isso aqui, ó, tudo emaranhado, mas se a gente relembrar algumas propriedades de potência, é bem simples. Quando a gente tem coisa desse tipo, ó, a gente sabe que quando a gente tem a raiz de um número, é a mesma coisa que esse número elevado a 1 sobre o expoente da raiz, certo? Então, se eu tiver a raiz de 2, raiz quadrada de 2, é a mesma coisa que 2 elevado a 1 sobre o expoente da raiz. O índice da raiz. Quem é o índice da raiz? 2. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Como aqui eu tenho raiz cúbica disso aqui, ó, então, a raiz cúbica disso aqui vai ser 2 elevado a x menos 2 sobre o 3. Porque seria, ó, 2 elevado, se fosse só 2, raiz cúbica de 2 seria 2 elevado a 1 terço. Porém, como eu já tenho o 2 elevado a x menos 2, então vai ser 2 elevado a x menos 2 vezes x menos 2, que vai dar 2 elevado a x menos 2 sobre 3. Isso aqui, pessoal, tudo é elevado a x mais 3. É maior que 4x. Pessoal, 4 elevado a x, 4 não é a mesma coisa que 2 elevado a 2? Então, isso aqui é 2. Tudo para botar na mesma base, tá, pessoal? Isso aqui é 2 elevado a 2 elevado a x. Beleza? Então, a gente sabe que potência de potência a gente multiplica. Então, vai ficar 2 elevado a isso aqui multiplicado vai ser, ó,
x menos 2 vezes x mais 3. Peraí, x mais 3, ok? Sobre 3. Maior do que 2 elevado a 2 elevado a x. 2 elevado a 2x. 2 elevado a 2x. Então aqui, pessoal, esqueça as bases, só vou trabalhar com os expoentes. Isso aqui, pessoal, x menos 2 vezes x mais 3, eu aplico a distributividade e vai ficar o quê? Ó? X ao quadrado menos 2x mais 3x menos 6. Tudo isso sobre 3, que é maior que 2x. Ok? Tudo isso vai ficar assim, ó. Aí aqui o que eu faço? Esse 3 eu passo para cá multiplicando. Ou aqui não é 2 elevado a x não, tá, pessoal? Aqui é 2x. Beleza? Então eu passo aqui multiplicando. Então vai ficar, ó, x ao quadrado menos 2x mais 3x menos 6 maior que 6x. Ok? Isso aqui vai ficar como? Deixa eu apagar aqui para despoluir o desenho. Isso aqui vai ficar como, pessoal? Ó, vai ficar... Isso aqui vai ficar assim, ó, pessoal. X ao quadrado menos 5x menos 6 maior que zero. Por quê? Ó? Eu tinha menos 2x mais 3x é x. Eu tinha 6x desse lado. Passava para o outro lado, ficava menos 6x. X menos 6x é 5x. Então fica desse jeito. Aí, quando eu resolvo essa equação do segundo grau, eu vou encontrar que x1, ou seja, uma das raízes é maior do que menos 1, e que x2 é maior do que 6. Ok, pessoal? Então, quem é o conjunto de solução dessa equação? Solução vai ser quem, ó? Um x real, x pertencente aos reais. Ok? Tá o quê? Esse x, pessoal... Aqui, ó, esse x ele tem que ser maior do que 1 e maior do que 6, ok? Então, se ele tem que ser maior do que menos... ele tem que ser maior do que menos 1 e maior do que 6. Então, valores entre menos 1 e 6 não pode ser. Ou seja, valores entre menos 1 e 6 não podem... Como posso dizer? Não podem ser raízes dessa equação. Certo? Ser raiz dessa equação, porque essa equação daria errado. Então, eu teria que ter o x, valores menores do que menos 1, certo? Beleza? Ou valores de x maiores do que 6. Então, solução é um x real, tal que o x ele é menor do que menos 1, ou esse x é maior do que 6, que dá a letra x menor do que menos 1, ou x maior do que 6, letra C. Próximo. E para encerrar nossa correção de hoje, a gente tem essa questão aqui, ó. Conjunto de solução dos reais, daí na equação vai ser qual, pessoal? Ó, a gente resolve isso na equação primeiro. Quando a gente tem... quando a gente quer resolver a equação exponencial, a gente quer fazer as bases iguais para que a gente possa cancelar as bases e trabalhar somente com os expoentes. Então, isso aqui, ó, eu estou na base 3 de um lado. Eu vou ter que transformar esse 1/9 de alguma forma em 3 elevado a alguma coisa. Beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó. 3 elevado a x menos 3. Ele tem que ser maior aqui. Agora, como é que eu transformo 1/9 em 3? A gente sabe que 1 sobre 9 é igual a 1 sobre 3 ao quadrado. Beleza? Então, ó, 1 sobre 9 é igual a 1 sobre 3 ao quadrado. Não é isso? Porém, pessoal, isso aqui também é igual, se eu quero 3 ao quadrado, se eu tenho 1 sobre 3 ao quadrado, para eu transformar isso 3 elevado a alguma coisa, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2, ok? Porque aí, quando está elevado a menos 2, quer dizer que isso é 1 sobre 3 elevado ao valor do expoente. Propriedade de potência, para quem não lembra, dá uma revisadinha lá. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. Beleza? Então, 1/9 é 3 elevado a menos 2.
elevado a x mais 3. Então, isso aqui vai ficar 3 elevado a menos 2 elevado a x mais 3. Ok? Então, isso aqui ó, é x 3 elevado a x menos 3 maior do que o produto disso aqui, ó, ficar 3 elevado a menos 2x menos 6. Aí a gente desconsidera as bases e trabalha só com os expoentes. X mais 3, x menos 3, desculpe, é maior do que menos 2x menos 6. Certo? Então, resolvendo, pessoal, ó, esse menos 2x passa para cá positivo, então vai ficar 3x. Ok? Esse menos 2x passa para cá positivo, 2x, 2x com x, 3x. Esse menos 3 está negativo, passa para lá, positivo. Então, vai ficar, isso aqui continua sendo maior, vai ficar 3, então vai ficar menos 6 mais 3, que vai dar menos 3. Então, x, ele é maior do que, eu passo esse 3 para cá, dividindo, menos 3 dividido por 3 é menos 1. Então, a solução é todo x real, tal que esse x é maior do que menos 1, que é a letra E. Então, pessoal, assim nós encerramos nossa aula de hoje e obrigado pela atenção de vocês. Espero que estejam estudando e que estejam compreendendo, estejam aprendendo bem com essas aulas, nossas aulas online. E nessas nossas aulas por vídeo. Quando a gente fez a nossa aula online, se tiver alguma sugestão, alguma crítica, também pode fazer, não fiquem acanhados não, ok? Até a próxima, pessoal!